Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet, basta você acessar o site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação e também conferir aí o nosso programa ao vivo na tela do seu computador, do seu tablet, em qualquer parte do mundo. Bom, mens sana in corpore sano. Quem nunca ouviu essa frase que traduzida do latim significa uma mente sã em um corpo são? Pois é, a frase é do filósofo romano Juvenal, o primeiro a fazer essa relação. Mas sociedades ainda mais antigas já buscavam as relações entre os estados do corpo e da alma. Um exemplo também é outro filósofo, o grego Platão, que inaugurou aí na história da cultura ocidental o conceito de doença da alma. Bom, mas hoje em dia, o significado que damos a esta frase é que um corpo são proporciona ou sustenta uma mente sã e vice-versa, e que essa sintonia aí equilibra, fortalece e se torna fundamental para a gente encarar o nosso dia a dia e garantir a nossa qualidade de vida. Bom, e a ciência confirma. No início deste ano, por exemplo, foi divulgado um estudo da Universidade de Johns Hopkins, que é uma referência em pesquisa na área de medicina lá nos Estados Unidos, que comprova então que a mesma proteína já reconhecida por atuar na saúde mental como um antidepressivo, melhorando a memória e o aprendizado, também tem um papel central aí para manter a vitalidade do coração. Pois é. Então, para discutir as relações entre o bem-estar do corpo e da mente, nós recebemos hoje aqui no estúdio o Rodrigo Pieri. Ele é psicólogo do esporte e professor da Uniswan. Rodrigo, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Muito obrigado, tudo bem. Obrigado você pela presença. Aqui ao meu lado está o Thiago Leão, ele é professor de yoga e administrador do Instituto Hermógenes. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Bom, e também conosco no estúdio está aqui o Pedro Tornaghi, que é astrólogo e professor de meditação. Pedro, bem-vindo à Conexão também. Tudo bem com você? Prazer, tudo bem. Prazer é nosso em recebê-lo. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais ou compartilhe a sua receita de bem-estar também. Mande aí recados para a gente nas redes sociais. Vamos lá ao facebook.com/canal Futura Oficial. Está aí na sua tela, você encontra esse post que você deve aqui embaixo curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aí a sua questão. Ou ainda mande mensagens para a gente no Twitter, @Canal Futura, também está aí na sua tela, o microblog à disposição para, em 140 caracteres, você mandar a sua mensagem. Ou se você quiser bater um papo com a nossa produção, ligue no telefone 0 operadora 21 2273 5020, sem limite de caracteres aí para ligação, seja do celular, do fixo ou como for, números na tela para você. Enquanto você faz isso, começa aqui o nosso bate-papo. Bem-vindos os três novamente, obrigado pela presença. Quero começar ouvindo do Rodrigo em relação ao esporte. Você trabalha com psicologia do esporte, muita gente para pensar, o esporte, ok, tem a parte do atleta profissional, tem ali aquele atleta do fim de semana, quem malha de vez em quando, dá aquela corridinha, mas uma unanimidade quando se pratica o esporte é o bem-estar que ele proporciona. Fala pra gente por que você decidiu pesquisar e estudar exatamente esse lado, o que o esporte proporciona para a saúde mental. É bem como você falou, né? A gente está muito acostumado com um esporte competitivo, esporte performance. E o esporte, na verdade, ele tem uma ferramenta que é muito maior do que isso. Ele tem uma ferramenta educadora, ele tem uma ferramenta de reabilitação, ele facilita muito para todo o desenvolvimento biopsicossocial do sujeito. E eu sempre fui um apaixonado por esporte, então, por causa disso, por causa dessa união de estudo, eu resolvi estudar e resolvi seguir esse caminho. E a gente vê muitas vezes a dificuldade até dentro das escolas, né, na aula de educação física ainda se privilegia, né, a questão da competição mais do que o bem-estar e o desenvolvimento do corpo das crianças, né? E é engraçado quando a gente fala da psicologia do esporte como uma ferramenta educadora, não necessariamente é aquela que acontece na escola, porque na escola acontece muito isso com essas competições intercolegiais, etc. Mas é a questão educadora que o esporte traz, é o menino poder saber que ele tem que realizar a atividade dentro daquelas regras, por exemplo, no futebol não pode botar a mão na bola, o menino que luta boxe não pode dar um chute, e aí, a partir do momento que ele vai percebendo os limites e aí vai sabendo essas questões educadoras, ele acaba tendo uma ferramenta educativa muito forte. Assim. Muito bem. Bom, e quando se fala também em bem-estar, e a questão de um equilíbrio na vida, sempre vem em mente, né, a questão da filosofia oriental, a questão das práticas que vem lá do outro lado do mundo, que a gente tem incorporado aqui no nosso dia a dia também cada vez mais.
E o Thiago, que está ao meu lado, mais ou menos cresceu nessas práticas. E essas práticas já vindo de família. Thiago, conta um pouquinho para a gente sobre seu avô, Hermógenes. Isso, então, meu avô é o professor Hermógenes, né, conhecido de muita gente, foi um dos pioneiros do yoga no Brasil. E então, desde pequeno eu já convivo com essa prática, com a filosofia de vida. O yoga no Brasil e às vezes no Ocidente, de uma maneira geral, é muito focado no corpo, né? Mas o yoga não é só o corpo, não é só exercício físico, é muito mais, é uma filosofia de vida, onde tem a meditação, né, Pedro? Onde tem uma série de práticas e filosofias que abrangem além do corpo. Então, agora, como foi para você crescer num ambiente assim que já tinha essa discussão no dia a dia? A gente sabe que grande parte das pessoas não praticam yoga, né? Como era na escola, enfim, com seus amigos, você falar sobre essas práticas também? Quando a gente é criança, tudo muito diferente, né? Na verdade, assim, era um avô bem diferente, né? Eu brinco que eu queria ir para Disney e ele queria levar para a Índia. Então, a gente queria beber um refrigerante, ele queria que fosse só coisas naturais, né? A questão da alimentação, do vegetarianismo. Então, a gente já foi crescendo nesse ambiente. O que foi muito bom, né? A gente aprendeu desde cedo essa questão que a gente veio debater hoje, do corpo e da mente, como está ligado o cuidado com a mente, o cuidado com o corpo, o pensamento. O professor, o Pedro conheceu também, era uma pessoa muito divertida, né? Muito alegre, contava muita piada. Acho que isso também tem a ver com a saúde, né? Sem dúvida, né? E muito dessa discussão, como a gente fala aqui, não tem uma disciplina na escola para debater a importância de você estar equilibrado, estar se sentindo bem, né? E você também nem tem muito espaço na escola para isso, dentro de casa às vezes tem, depende muito da família, mas a questão de parar e olhar para si e meditar também e refletir um pouco mais é a especialidade do Pedro, que está aqui também conosco no estúdio. Deixa eu aproveitar e mostrar este livro aqui de autoria. Pedro, a meditação, a gente sabe aí que necessita algumas técnicas, né? Não é simplesmente, ok, vou meditar. Então, assim, para quem está acompanhando a gente e não tem muito conhecimento sobre as técnicas, como se começa a meditar? A meditação ela não é nenhuma técnica em si. A meditação é um estado de espírito onde você consegue olhar para o mundo sem interferência da mente. E para isso existem diversas técnicas que foram criadas geralmente teoricamente por pessoas que alcançaram esse estado e resolveram tornar o caminho do próximo mais fácil. Eu me lembro que a primeira meditação que eu fui conseguir quando eu entrei num mosteiro zen e o sujeito me mandou ficar olhando para uma parede branca durante uma semana até minha mente ficar branca. Isso para mim era um suplício, né? Então outras pessoas que passaram por esse suplício foram criando técnicas mais como é que se diz? Mais palatáveis, digamos assim, e que se compõem, se juntam mais se adequam mais, né, ao nosso perfil ocidental e mesmo oriental atual, né? Porque mesmo no Oriente, hoje em dia, é muito difícil você ouvir falar que alguém chegou na meditação olhando para uma parede branca o dia inteiro, né? E a gente sabe também, né, dos estímulos constantes que temos, né, o tempo todo, ou barulho na rua, ou sempre aquela sensação de que você está atrasado com alguma tarefa, sempre tem alguma coisa para fazer, a lista de tarefas não para de aumentar, tem sempre alguma cobrança, ou o celular ali tremendo no bolso toda hora. Você acha que esse dia a dia que a gente vive atualmente dificulta um pouco mais as pessoas pararem para ter esse tempo para si? Eu acho que é um grande desafio. O Buda, 2.600 anos atrás, criou uma meditação onde você só prestava atenção à entrada e saída do ar, porque até então a meditação na Índia era muito você ficar sentado olhando os pensamentos passando na cabeça. E ele falou que as pessoas estavam com a cabeça muito disparada na Índia 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás, imagina hoje. Né? A Índia era uma selva, né? Claro. Então você imagina, quer dizer, hoje, claro, o Rio de Janeiro é uma tranquilidade perto do que era a Índia 2.600 anos atrás. Não, mas eu acho que é um desafio muito maior, tanto que você não tem nenhum iluminado que eu saiba hoje para você ir visitar no mundo, né? Quer dizer, você já teve uma quantidade... Outro dia um amigo meu chegou do Nepal e disse que ficou abismado, porque ele foi num templo que a gente foi lá 20 anos atrás e ele falou, Pedro, você não vai acreditar. Eu entrei no templo, que era assim uma calma, você entrava no templo, só a atmosfera já te deixava pacífico, né, e harmônico. E ele falou assim, são 2.000 monges andando para frente e para trás com o celular no bolso aos gritos. Eu falei, caramba, perdeu, né, a identidade, né, perdeu...
Então eu acho que não só a meditação, mas a própria atenção está muito difícil, né? Você pega qualquer pessoa hoje em dia que faça entrevista de emprego, ela diz que a garotada de 19 anos não consegue mais ficar com um olhar fixo enquanto está fazendo uma entrevista de emprego, porque ele está pensando numa coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Então é difícil para a pessoa estar atento numa coisa só. Agora eu queria ouvir um pouquinho também do Rodrigo em relação a gente falou no começo do programa sobre educação física, a gente sempre gosta de falar de educação aqui no Conexão, no termo do que os professores podem fazer. A gente tem sentido aí uma tendência de muitos professores tentarem mudar um pouco, né? Eu lembro que na minha época era isso, joga uma bola e pronto, essa era a educação física. E os pesquisadores da área, os professores têm tentado equilibrar um pouco mais também, trazer essa questão do bem-estar para dentro dessa disciplina que pode ser ampliada e que pode também ter mais relação com saúde do que somente com competição. Como é que você vê essa nova tendência, Rodrigo? Olha, a gente está falando de bem-estar e o bem-estar tem que passar pelo prazer do sujeito, o prazer daquela criança ali. Então tem duas questões que eu sempre aponto muito. Primeiro, a possibilitar uma diversidade de esportes, uma diversidade de práticas esportivas. A gente estava falando da época do colégio, na minha época também era só handebol, futebol, talvez basquete e vôlei, e ponto, assim. Não, você poder oferecer mais, para ele poder se testar, se perceber nas diferentes práticas esportivas. E a partir daí ver onde é que ele tem o prazer. E a partir do prazer gera-se o bem-estar. E aí ele começa a identificar cada vez mais o que ele gosta, o que ele quer fazer. Então eu acho que o principal é poder oferecer o prazer para o aluno, assim, ele ter prazer naquela prática. Muito bom. Falando em prazer, a gente sabe que a yoga é uma das práticas que proporciona essa sensação aí para quem é um dos adeptos, e estreou nessa semana aqui no Rio de Janeiro um documentário sobre o avô do nosso convidado Thiago, sobre os precursores do yoga no Brasil, o professor Hermógenes, autor e líder espiritual. Ele escreveu mais de 30 livros sobre terapia holística e bem-estar e inspirou aí a vida de milhares de pessoas no mundo. E o longa Hermógenes, professor e poeta do yoga, foi dirigido por Bárbara Tavares, traz imagens inéditas e também a última entrevista de Hermógenes, que faleceu aos 94 anos em março agora de 2015. Então agora a gente vai ver um trecho que está disponível na internet, você pode conferir também. Vamos lá, está no YouTube, você procura aí pelo Doc Hermógenes, vamos colocar na tela? E você pode aí rodar, deixa eu abrir aqui o áudio para a gente conferir um trechinho deste belo doc. Está aí na tela para você. Eu costumo usar uma frase da minha professora de yoga, que ela fala que você chega no yoga geralmente pelo amor ou pela dor. Pô, ele era fumante, né? Ele era militar. Foi uma mudança radical. E eu acho que ele levou isso aos outros por uma admiração assim, nossa, como isso é tão bom, é tão que todo mundo tem que ver. As pessoas naquela época, não tem muitos professores de yoga, era ele, ponto final. Mas ele vestiu a camisa do que ele acreditava. E para ele, yoga era uma missão de vida. Sinto que o professor Hermógenes experimentou e, de repente, daquele quadro tão desfavorável, vamos dizer, o yoga invadiu ele. E, sem opção, ele viveu uma vida de yoga. Muito bom, você pode conferir aí o restante desse teaser, deixa eu fechar aqui no meu computador, e também está em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Cine Odeon. Você pode conferir a programação também no site, que é dochermogenes.com ou Hermógenes o Filme também. Os dois endereços dão acesso aí a esse site que tem todos os detalhes sobre exibições e tudo mais aqui desse filme. Mas eu quero saber então do Thiago em relação a essas práticas, como foi dito ali brevemente, um militar fumante que se torna aí um professor e referência no mundo para a prática yoga. É uma grande mudança que pode servir, tem servido de inspiração para tanta gente também olhar para si e dar uma desacelerada, né? Com certeza. A história de vida do professor é muito inspiradora, né? Porque ele era um militar ali, como a gente está falando. Tinha uma vida... Ele tem um termo muito... um neologismo que ele usa, que é a normose. A normose seria a doença de ser normal. Mas ser normal é doente, Thiago?
É porque o estilo de vida que a gente tem hoje, essa correria, essa competição, né? Tá correndo atrás o tempo todo, fugindo de um leão, né? Às vezes imaginário, o tempo todo, cria um estilo de vida doente. Né? A gente se alimenta mal, a gente respira mal, a gente não medita, a gente não cuida do corpo, não cuida da mente e vai adoecendo. Aí vem ansiedade, estresse, todas essas questões, né? Depressão, Exatamente. síndrome do pânico. Então o professor, ele tinha essa vida. E aí ele teve uma tuberculose, o que naquela época, né, ele com 35 anos, era uma doença muito grave, né? Matava. Um alto índice de mortalidade. Era quase uma condenação. Era quase uma condenação. E aí, nesse processo da cura dele, ele conhece alguns livros de yoga. Então ele foi muito autodidata, ele leu aqueles livros, viu que as práticas poderiam ajudá-lo e começou a praticar. E aí mudou a vida dele e veio mudar a vida de outras pessoas, influenciar tantos outros até hoje, né? Cada vez mais aí com esse filme também para levar adiante essa história. Agora você de casa aí pode e deve mandar sua pergunta para a gente, tem várias chegando aí, ainda tem um tempinho para você entrar em contato conosco no Facebook, Twitter e telefone. Tem uma pergunta aqui da Cristiane para o Pedro. Pedro, ela pede para você dar um exemplo de uma técnica de meditação. É possível, assim, uma técnica ao vivo aqui no estúdio? O tempo é muito pequeno, né? Porque ninguém entra em meditação, estando a vida inteira acelerado, você não desacelera em 1 minuto, né? E o tempo daqui é muito pequeno. Então, eu, assim, sinceramente, acho que... Ou começar pela respiração, eventualmente? Eu acho que começar a prestar atenção à respiração, por exemplo, você pode já para começar a acalmar a cabeça, você pode soltar o ar o mais lentamente possível, depois deixar ele entrar no ritmo espontâneo natural. Depois, a meditação não é nenhuma técnica, a meditação é a qualidade de atenção que você desenvolve durante aquela técnica. Então, todas as meditações são para você ir trabalhando a sua atenção até que chega uma hora que a sua atenção está tão una na coisa que parece que os seus neurônios estão todos, como é que se diz, penteados, né, na mesma direção. Então, nessa hora você entra em meditação, né? E prestar atenção com a respiração, eu acho que é uma boa dica para começar a parar e olhar para si. Se você né? conseguir parar e tentar prestar atenção à respiração, o que acontece? Vão vir milhões de pensamentos na sua cabeça. Se você não acreditar em nenhum pensamento, começar a dizer assim, não, estou pensando na conta que tem que pagar. Tá bom, isso... É uma coisa da minha mente que está me abstraindo do momento agora, da respiração. E tentar, dentro da sua possibilidade, sem se cobrar, está perfeito. Cobrar dentro da sua possibilidade, conseguir estar só nesse microlésimo de segundo agora, atento à sua respiração, alguma hora pode ser que haja um clique, que alguma coisa se abra dentro de você e você veja um mundo diferente. Mas, de qualquer maneira, se você fizer isso durante 5 minutos, ou durante 30 minutos, ou durante até 1 hora, você vai sair mais descansado. Muito bom. Enquanto o Pedro falava, eu já praticava aqui na minha própria respiração, já senti uma tranquilidade. De fato, você soltar o ar um pouco mais devagar, você já dá uma paz de espírito impressionante, né? Comece você também aí, já que hoje é sexta-feira, pratique aí ao longo do fim de semana. Agora, olha só, tem uma pergunta do Reginaldo aqui, em relação a como manter o corpo em forma facilmente. Tem receita fácil para manter o corpo em forma, Rodrigo? Olha, da parte da psicologia, isso era mais para a parte da educação física, né, Reginaldo? Isso aqui é mais para a parte da educação física. Mas o que eu posso fazer, até aproveitando que o Pedro falou, ele falou do exercício. E aí tem 2 reações, tanto fisiológicas quanto psicológicas, que acontecem quando a gente começa um exercício de meditação, um yoga, um esporte, que é a crônica ou a aguda. Esse primeiro momento que você sentiu até prazer, bem, é uma questão aguda, é daquele momento. O importante é a gente buscar esse bem-estar crônico. Isso só acontece com a manutenção do exercício, seja lá qual for a continuidade. Seja lá qual for o exercício que você escolher, se você manter, se você fizer de uma maneira equilibrada, aí sim você consegue ter isso continuamente. Senão vai ser só naquele... É que nem quando você termina uma natação. Você dá aquela nadada de 50 minutos, você se sente muito bem. Se você não mantiver aquilo ali, vai ser só agudo, vai ser só naquele momento. O ideal é buscar o crônico. Né? Isso. Agora, Thiago, em relação à yoga, também muita gente acaba buscando não só pela questão da mente sã, mas também para o corpo são, acaba tendo resultados para o corpo. Como é que você vê? É o equilíbrio que leva, de fato, a pessoa ter uma satisfação com o resultado do corpo a partir da yoga?
Com certeza. O mais importante é o equilíbrio, né? Mas aqui no Brasil as pessoas ainda procuram muito o yoga pela questão do corpo, né? Sendo que é uma prática holística. Então, está envolvido com o seu sentimento, com o seu pensamento, com a filosofia, com a meditação. Esse autoconhecimento. Autoconhecimento. Autodesenvolvimento. O que o Rodrigo falou tem muito sentido na questão do prazer, né? Você tem que buscar o prazer na prática de meditação, no exercício físico, no yoga, para que seja uma coisa que você vai querer repetir. Se for uma coisa chata, você não vai querer repetir o tempo todo. E a questão do corpo, eu sempre digo, é uma consequência, né? Se você está feliz, se você está bem, se você está praticando, está buscando coisas boas, o seu corpo também vai refletir isso. Até porque quem já fez uma aula de yoga deve saber aí, para quem não sabe, for buscar ou assistir, que para manter aquelas posições muitas vezes precisa ter uma boa força de vontade, tem que estar feliz naquele momento, né? Pode dar uma dorzinha aqui ou puxa dali, tem que ter essa persistência para de fato conseguir colher esse resultado mais na frente, né? Nada é tão assim, tão automático, tão rápido. Não tem pílula mágica. Não tem pílula mágica, né? Para nada na vida. Olha só, o Célio no Twitter, obrigado Célio pela mensagem, ele pergunta se a yoga tem os mesmos benefícios da caminhada, da pedalada, de um exercício aeróbico e se tem algum local indicado para fazer a prática. Então, o yoga tem essa parte física, que a gente chama de asanas, são posturas, né? São aquelas posturas. É uma das partes do yoga, mas não é o yoga como um todo. E o yoga a gente não pratica só pelo físico, mas pelo bem-estar emocional, pelo espiritual, pela energia. Então é uma coisa mais holística. Exercício é maravilhoso, eu adoro esporte também, adoro praticar esporte, pego onda, jogo futebol, acho que é muito saudável. Mas o yoga ele busca mais a questão do ser humano como um todo, né? A sua parte espiritual, a sua parte emocional, a sua parte de energia. Então ele vai um pouco além do que só o corpo físico. Muito bom. Mas é bom a gente equilibrar, né? Sem dúvida. Pedro, além de ter a questão da meditação como prática, você também é astrólogo. Imagino que muita gente busca você para fazer mapa astral e tudo mais. O que é o principal? Você tem como definir um principal problema, uma questão que você perceba que seja comum agora às pessoas quando a gente trata desse assunto de equilíbrio, de tempo e de bem-estar do físico e do emocional? Olha, eu fui um amigo sortudo do professor Hermógenes. Quando eu tinha 18 anos de idade, a gente fez um curso junto de meditação, como é que se diz? Era de mitologia indiana e coisas assim, com Roberto Menques. E o curso era na Tijuca, o Hermógenes morava na Urca, morava no Leme, e ele no primeiro dia olhou para mim às 10 da noite e falou assim, puxa, você é um garoto estudando, que bacana, não sei o quê, você mora no Leme. Ele saía de táxi lá da Tijuca toda terça e quinta, se desviava do caminho da casa dele, até o Leme, deixava na porta da minha casa junto com a Maria, voltava para casa. E ali eu olhei assim e disse assim, puxa, yoga acho que é uma questão de atitude, né? Quer dizer, é uma questão de humanidade, é uma questão... E eu acho que a meditação também, acho que são caminhos e a psicologia, né, do esporte. Adorei o discurso do Rodrigo, que tudo que eu conhecia de psicologia do esporte até hoje era psicologia em função do resultado. Adorei ver ele fazer o contrário, botar o esporte em função da psicologia da pessoa, do bem-estar psicológico. Dois, né? A gente atua nos dois. Não, mas é o resultado no sentido de ganhar, entendeu? Sim. E esse resultado de ganhar, o que acontece é que quando você tem uma academia como a do Rodrigo, como a do Thiago, você recebe uma porção de gente que acabou com o seu corpo para poder fazer mais cestas no basquete, para poder ganhar na corrida, e você não pega um atleta aos 60 anos com uma coluna inteira, né? Quer dizer, o que é essa ideia de vida que a gente tem de que tudo é ganhar, né? E você não pode mais se ver. Então, acho que tanto na psicologia do esporte do Rodrigo, quanto no yoga, quanto na meditação, eu acho que o ponto é o que eu posso fazer
para começar a me humanizar mais, chegar mais perto de mim, conseguir enxergar o mundo com olhos próprios, né, que isso é importante, porque enquanto você está perdido na corrida da internet, na corrida do dia a dia, você está sempre em função de coisas que vêm do lado externo, coisas que os outros te dizem que são importantes, que o mundo te diz importante. Então é aquela coisa assim, quem era você antes do mundo te dizer quem você devia ser? Eu acho que é isso que a meditação busca, eu acho que é isso que como é que se diz, que a astrologia busca, e talvez o Thiago já vá um pouco mais adiante e busque em quem você pode passar a ser a partir de quem você era pequenininho, né? Quer dizer, como é que você pode desenvolver essa semente e ser um algo mais, né? Muito bem. Bom, com essa provocação então do Pedro, a gente tem que encerrar. Infelizmente o nosso tempo já acabou aqui, passou voando esse Conexão Futura de hoje, mas a gente espera aqui ter contribuído de fato para você de casa refletir um pouquinho mais sobre essas questões. Para você buscar outras informações na internet, vamos lá ao site do Pedro, vamos lá, pedrotornag.com.br, tá aí para você saber um pouco mais do trabalho dele, você pode acompanhar aqui os textos e tudo mais. Também na internet, vamos lá ao Instituto Hermógenes, que é hermogenesyoga.com.br, também está aí o endereço para você. E como já divulguei aqui antes, tem o site do filme, para quem está interessado aí em assistir, está em cartaz aqui no Rio, então você pode buscar aí hermogenesofilme.com, tá certo? Por agora, então, preciso me despedir. Muito obrigado aos três, foi um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Diga lá, Rodrigo, Eu queria só deixar a Abrapesp, para quem quiser saber um pouco mais da psicologia do esporte, a gente tem um grupo que é a Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, e aí lá você encontra várias informações, eu sou um dos associados, e é bem bacana, assim, Muito então bom. quem quiser buscar, fique à vontade. Beleza, então um bom fim de semana para vocês, para você de casa também, a gente volta a se encontrar ao vivo, então na segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde, e também tem as nossas reprises, exibições na internet, os contatos aqui embaixo para você, tá certo? Bom fim de semana, até mais!